Pessoal, como é que foi o Olá Ganhar de vocês? Não entenderam? Eu vou explicar. Halloween. Como é que foi o Halloween de vocês? Bom, já está escurecendo, mas não tem problema, porque essa história vai ficando macabra ao longo do tempo que eu vou contando. Senta que lá vem a... Merda! Oi? Sim, eu vou contar essa história no vídeo. Eu não vou citar nenhum nome real, não. Vou citar nomes fictícios. Mas se por acaso ela souber desse vídeo aqui, eu simplesmente, ó... Eu não ligo! Foda-se, 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 foda-se. Ponto importante para vocês saberem o contexto dessa história. Primeiro, eu faço um curso, mas eu tenho que fazer esse curso em outra cidade, não faço aqui. Segundo, a protagonista dessa história, além de mim, é a professora bruxa. Eu não vou citar o nome real dela, vou inventar um nome fictício aqui. E sim, ela sabe dos problemas, entre aspas aqui, dos problemas e dos laudos médicos que eu tenho. Terceiro ponto, justamente por eu ter esses problemas, eu tenho esses laudos médicos aí que me dão... como é que eu posso dizer? Me dão suporte. Ou seja, eu tenho o direito de fazer provas e avaliações em outros lugares que não precisa ser necessariamente na minha sala de aula. Pode ser numa outra sala, na sala da coordenação, na sala da diretoria, numa sala de aula separada com outro professor e coisas do tipo. E qual mais ponto importante? Outros pontos eu vou contando ao longo do vídeo, mas esses aqui eram importantes para vocês entenderem o contexto da história. E lá vamos nós. Essa não é. O nome fictício que eu vou dar para essa professora vai ser Valesca, beleza? Então, ok. Certo dia, eu fui lá para a sala de aula, a sala de aula número 4, porque eu fazia aula em diversas salas. Então, chegando lá, a Valesca passou um trabalho para a gente fazer. Mas tinha que ser um trabalho em grupo. Então, tinham que ser 4 pessoas ou 3 pessoas, né? E de acordo com a divisão lá da sala de aula, ela decidiu que o nosso grupo teria 4 pessoas. Então, fui eu e mais 3 colegas. Beleza. Então, passaram-se alguns dias. Eu acho que foram 15 dias, alguma coisa assim. E eu tinha que apresentar esse trabalho. Tudo foi combinado entre eu e meus colegas. Tudo foi combinado. Só que aconteceu um imprevisto. 2 dos meus colegas faltaram. Eu acho que uma estava doente e o outro colega faltou, não sei porquê. E não somente eu e o meu amigo, vou chamar ele aqui de Saulo. É o Saulo. Então só sobrou apenas eu e o Saulo para poder apresentar o trabalho da Valesca. Ok. Deixamos os outros grupos se apresentar primeiro, até que chegou a nossa vez. E a Valesca não deixou a gente apresentar a nossa parte. Por quê? Porque, segundo ela, um trabalho em grupo tem que ser em grupo. Ok, errada ela não tá. Só que aconteceu esse imprevisto. E por causa desse imprevisto, eu e o Saulo, a gente tinha preparado tudo para que nós dois tivéssemos as condições para poder apresentar o trabalho inteiro. Mas ela não aceitou de jeito nenhum. A gente tinha absolutamente tudo pronto. Tudo. Tanto as partes dos outros colegas que faltaram, tanto a nossa. Tava tudo pronto e perfeito. Mas a Valesca não aceitou o trabalho de jeito nenhum. E nós dois ficamos
com 0. Ficamos sem nota. Se fodeu. Um tempo se passou, acredito que foi uma semana, e eu tinha uma prova da Valesca para fazer, que é um ponto importante também dessa história. Nesse determinado semestre, a Valesca estava me dando 2 disciplinas diferentes. Essa do trabalho e essa dessa prova que eu ia fazer. Ok, então, como eu havia falado anteriormente, por causa dos meus laudos médicos e por causa dos meus problemas, eu fui fazer a prova lá na coordenação do meu curso. Cheguei lá e fui fazer a prova. Olha só que coincidência. A Valesca passava muitos trabalhos para fazer. Muitos, naquela disciplina lá. E nesse mesmo dia que eu tinha que fazer a prova, no primeiro horário, no segundo horário eu tinha que apresentar um outro trabalho com alguns colegas. Só que eram colegas um pouco diferentes daquele grupo anterior, né? Só mudava uma pessoa só, ou 2 pessoas, agora eu não lembro. Ok, fui fazer a prova lá na coordenação, só que eu demorei muito tempo para entregar a prova, gente. Por causa dos meus problemas, eu também tenho ansiedade. Então, ao fazer uma prova, eu posso ter crise de ansiedade, eu acabo demorando, fico nervosa, fico tremendo, fico sono frio, é um horror. Então, eu até peguei um pouquinho do horário do recreio, intervalo, tô falando assim pra vocês entenderem. Então, eu peguei até um pedaço do recreio, digamos assim, para eu poder fazer a prova. Eu entreguei pra dona da coordenação, mas não entreguei uma prova muito bem feita, né? Eu entreguei uma prova assim, faltando algumas partes ficaram incompletas, não ficaram muito bem feitas, né? Eu tava muito nervosa, gente, eu tenho esse problema, é um problema mesmo que eu tenho. Fico muito nervosa. Ok, deu o tempo máximo que eu podia, entreguei a prova pra moça que tava na coordenação e subi as escadas pra ir pra minha sala de aula e apresentar o trabalho lá com a Valesca. E aconteceu uma coisa que me deixa puta até hoje. Chegando lá na sala de aula, o pessoal já estava apresentando o trabalho. Tinha que ficar lá na frente e apresentar para a turma, sabe? Meus colegas já estavam apresentando o trabalho sem mim. Ok, normal. Primeiro, a professora sabe que eu tenho os meus laudos médicos e meus problemas. Por que ela não me esperou? Segundo, ela sabia que eu estava fazendo prova lá na coordenação. Então ela sabe que eu tenho problema de verdade. Não estava lá enrolando coisa do tipo. E terceiro, a filha da mãe deu nota para esses 3 colegas aí, mas não deu a nota para mim. Isto é a maior putaria! Putaria! Inclusive, eu estava fazendo a prova nervosa porque eu estava preocupada em apresentar o trabalho com meus colegas no segundo horário, sabe? Mas nada a Valesca levou em consideração. Parece que ela não me enxergou, parece que ela não olhou pro meu lado, sabe? E isso me deixa extremamente pistola até hoje. Cara, eu acho extremamente injusto. Ok. Um tempo se passou. Eu esperei ficar calma para poder averiguar os pontos, né? Saber o que cada coisa estava acontecendo. Primeiro, aquele primeiro trabalho que eu fiz, que meus colegas faltaram, por que ela não deu nota? Porque, segundo ela, um trabalho tem que ser em grupo. E não tem que ser todo mundo. Se faltar alguém, não pode. Tem que ser o grupo inteiro. Estão entendendo? Mas aconteceu imprevisto, gente. Imprevistos acontecem. Um parente pode falecer, um animal de estimação pode falecer, a pessoa pode ter um problema no meio do caminho, um ônibus pode se atrasar. Tem inúmeros imprevistos que a gente pode pensar aqui que impediram dos meus colegas terem faltado o trabalho. Mas a gente combinou entre si que qualquer imprevisto a gente estaria pronto para poder apresentar trabalho. Seja em 1, seja em 2, seja em 3 ou seja em nós 4. Ok, então a Valesca não deu nota para mim e pro Saulo porque não fizemos em grupo. Então não valeu.
Então por que aquela filha da mãe não deu nota pros outros colegas, sendo que eu faltei? Eu não estava faltando no grupo? Então por que ela deu nota pros outros 3 lá, mas não deu pra mim? E o pior, ela sabia que eu estava fazendo prova com laudo médico lá na coordenação. Cara, isso tudo é tão injusto, mano. Isso tudo é tão injusto, cara. Ué, ela é muito hipócrita, porque num primeiro trabalho, eu e o Saulo ficamos sem nota, vocês estão entendendo? Mas agora, no segundo trabalho, em que somente eu faltei, porque eu estava nervosa fazendo uma prova na coordenação, inclusive prova dela, por que os outros colegas tiveram nota e eu não? Que injustiça é essa, mano? Puta que eu parei! Cara, esse tipo de problema até uma criança de 12 anos saberia resolver melhor que ela. Se a criatura sabe que eu estava fazendo a prova lá na coordenação, por que ela não deixou para que o nosso grupo se apresentasse mais pro fim da aula? Porque eu não faltei na apresentação do trabalho. Eu cheguei, sei lá, uns 10, 15 minutos mais atrasada dentro da sala de aula. Eu entreguei a prova e fui direto pra minha sala de aula. Subi as escadas e fui direto pra minha sala de aula. Isso, eu só peguei só uns minutos a mais do intervalo, sabe? Então por que ela não deixou o nosso grupo pro final? Mas pro final da aula, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tô tão pistola contando essa história que eu temo vocês não estarem entendendo, porque eu fico muito pistola contando essa história, cara. Meu Deus do céu. Eu sentei lá no fundo da sala de aula e vi meus colegas apresentando. Mas eu não aguentei. Eu já vi que eu fiquei sem nota. Eu perguntei pra ela depois que meus colegas terminaram de apresentar. Eu cheguei nela e falei assim, aqui, mas eu não apresentei, vou ficar sem nota? Ela falou que sim, eu fiquei sem nota. Mas meus colegas ficaram com nota, eles me contaram depois. Eu fiquei tão pistola. Mas o pior ainda estava por vir. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Na semana seguinte, a Valesca passou o 3º trabalho pra gente fazer. Só que ao invés de eu sentar lá e começar a fazer mais um trabalho em grupo com meus colegas, eu fui lá na mesa da Valesca tirar satisfação. Quero saber o que tá acontecendo, que injustiça é essa? Que hipocrisia é essa? Num trabalho, ela tira ponto do grupo inteiro. No outro, ela só tira ponto de mim. Só tira o ponto de mim, mas dá ponto pros outros colegas. Que hipocrisia é essa? Então, eu fui lá na mesa da Valesca e fui conversar com ela. Então, Valesca, é o seguinte, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. No nosso primeiro trabalho, eu e o Saulo, a gente combinou entre nós 4 do grupo, sabe? Mas aconteceram esses imprevistos acontecem. Por que eu e o Saulo ficamos sem nota no primeiro? Mas, não, calma, eu sei, mas por que no segundo trabalho, você sabia que eu tava fazendo a prova lá na coordenação? Não, eu sei disso, mas você podia ter esperado eu terminar de fazer a prova era sua. Eu entendi, Valesca, eu entendi. Não é Leviosa, é Leviosa. Parece que nesse dia a Valesca estava de TPM, estava com problema, a noite com o marido dela não foi boa. Eu não sei o que estava acontecendo, mas ela tava pistola. Ela começou a levantar a voz pra mim do nada. Nesse tom aí. Cara, eu só fui lá conversar com ela de forma civilizada. Eu queria entender por causa daquela injustiça. Na minha opinião, ela tá sendo hipócrita. Na cabeça dela, um trabalho tem que ser em grupo. Mas eu tentei falar pra ela, imprevistos acontecem, né? E desde a escola, eu aprendi o seguinte. Tem um trabalho em grupo. Se um integrante do grupo tá deixando de cumprir suas responsabilidades, o problema é dele, porque os outros estão se esforçando. Então eu tinha isso em mente. Então eu sempre me dedicava muito no meu curso e fazia de tudo, né? Até pensando nos possíveis imprevistos. Mas a Valesca não queria me ouvir, gente. Ela começou a levantar a voz pra mim. E como eu falei no começo desse vídeo, eu tenho alguns problemas e alguns laudos médicos que determinadas situações podem me deixar muito nervosa.
né, muito tensa e eu começar a tremer, suar frio, né? Tem alguns problemas aí. Quando eu percebi que a sala de aula tava começando a ficar calada só pra ouvir a Valesca começar a levantar a voz pra mim, eu simplesmente peguei as minhas coisas e dei as costas e saí de sala de aula. Eu não fui deixar a Valesca gritar pra cima de mim, não. Eu sou aluna, mas eu não deixo ninguém pisar na minha cara, não. Vocês estão entendendo? Eu já falei que eu não sou nenhuma bruxa. Percebi que não dava pra conversar com a Valesca de forma civilizada. Não quis deixar ela gritando que nem louca lá pra cima de mim, não. Eu recolhi, virei as costas, recolhi meu material. Tchau. Aliás, nem tchau eu dei. Eu apenas saí de sala de aula e fui chorar lá na biblioteca. Liguei pra minha mãe, inclusive eu sou muito esperta. Eu deixei o áudio do WhatsApp aberto sem a Valesca perceber. Porque eu fui deixando o WhatsApp gravando o áudio pra minha mãe poder ouvir tudo que tava acontecendo e minha mãe saber da injustiça que eu passei. Ok, foi isso que eu senti na hora. Eu me senti tão agoniada que eu saí de sala de aula e fui embora. Deixei a Valesca lá, ela que se dane. Mas a minha vontade real mesmo, desculpa falar aqui em vídeo, mas era chegar bem no ouvidinho da Valesca e falar assim: ô Valesca, sabe sua nota? Então, por que você não enfia ela bem no meio do seu... É você, Satanás! Bom, para finalizar esse vídeo, quero deixar bem claro que eu sou professora. Inclusive, tem alguns alunos meus que assistem os meus vídeos e até deixam alguns comentários aqui embaixo de vez em quando. E os meus alunos sabem como que eu trato todos eles com carinho, com atenção, com respeito. Tento saber qual que é a dificuldade de cada um, tento saber qual que é o problema de cada um. E muita gente fala aquele lema, né? Devemos respeitar os professores. Eu concordo com isso. Na verdade, eu acho que deveriam mudar essa frase. A gente não deve respeitar só o professor, não. A gente deve respeitar o professor, o dentista, o bombeiro, o enfermeiro, o policial, o pintor, o pedreiro, todas as profissões. Aliás, qualquer pessoa merece respeito. E o que a Valesca fez comigo foi uma injustiça. Se na cabeça dela um trabalho tem que ser em grupo, não importa se tem imprevisto ou não, por que ela fez aquela injustiça? Se ela sabia que eu estava lá na coordenação fazendo prova por causa dos meus laudos médicos, por que eu fiquei sem nota, mas os meus colegas tiveram nota? Ela não falou que trabalho só vale se for o grupo inteiro? Meus pais sabem de tudo, meus pais... gente, tô com muita rinite, desculpa. Meus pais sabem sim de tudo. Todo mundo sabe que o que ela fez comigo foi injustiça. Inclusive, eu e meu amigo Saulo, a gente coloca apelido nela de bruxa. Então, né, teve Halloween aí esses dias atrás, né? Então, por causa desse apelidinho bobo que a gente colocou, bruxa da fulana. Hoje a gente tem aula com a bruxa, não sei o que da bruxa. Então, acabei lembrando pra contar essa história aqui pra vocês. E eu penso que ninguém deve passar por injustiça. A gente deve pelo menos tentar ir lá resolver as coisas num diálogo, numa conversa. Só que no meu caso não funcionou, porque a Valesca nem sequer queria me ouvir, né? Ela começou a levantar a voz pra mim, ela sabe que eu tenho alguns problemas, eu fiquei nervosa. Eu não queria ficar ali naquela situação horrível, né? Com a sala de aula inteira me vendo passando naquela situação enquanto ela levantava a voz pra mim. Peguei minhas coisas e fui embora, cara. Tinha o que fazer. Eu vou gritar com ela? Vou xingar ela? Não vou fazer isso. Porque minha educação não permite fazer isso com os outros. Então eu só me coube sair daquele ambiente, né? Eu fui chorar muito lá na biblioteca, liguei pra minha mãe, contei tudo pra ela. E não tenho nenhuma lição pra dar nesse vídeo, mas eu acho que se você está passando por uma injustiça com alguém, você deve tentar lá conversar com esse alguém. Se não der certo, fazer o quê, né? Tente sair desse ambiente ou tente conversar com uma outra pessoa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei contar essa história com um pouco de humor aí, com algumas piadas para deixar tudo mais leve, mas de fato eu fico pistola quando eu conto essa história.
Até o próximo vídeo. Tchau!